Bom dia, pessoal. Vamos falar hoje de Programa Nacional de Imunização, PIM. Imunização. A definição é defesa que o organismo forma ou adquire contra determinados micro-organismos causadores de doenças infecciosas. É a defesa de um indivíduo contra a doença. Tipos de imunidade: resistência natural ou imunidade inespecífica. É aquela não adquirida através do contato prévio com agente infeccioso. Imunidade específica. Indica que o indivíduo criou um anticorpo apropriado em seu organismo ou recebeu anticorpos já formados. Ativamente adquirida. Se for natural, a doença deixa a base para produzir anticorpos, infecção clínica e subclínica. Artificial. Vacinas. Auxilia o organismo a produzir o anticorpo a partir de uma cepa. Passivamente adquirida. Natural. Nascimento. Anticorpos maternos são passados para o feto e dão imunidade até 6 meses de idade, e ainda dão suporte aos que serão produzidos, congênito, colostro, leite materno. Artificial, soros e imunoglobinas. Forma de imunização ativa. Indivíduo elabora seus próprios mecanismos de defesa quando imunizado, gerando anticorpos específicos, células imunocompetentes e mecanismo de memória. Passiva. Mecanismo de defesa elaborados por o outro da mesma espécie, homólogo ou não heterólogo. Vacinas. Definição: é um produto farmacêutico contendo na sua composição uma ou mais agentes imunizantes em formas biológicas atenuadas. Exemplo: sarampo, vacina isolada; tríplice, vacina combinada. Contraindicações gerais da vacina: alteração da imunidade congênita ou adquirida, doenças com deficiências imunitárias, imunodepressão devido a doença maligna, imunodepressão devido à terapia de corticoides em altas doses, antimetabólicos, agentes alquilantes quimioterápicos ou irradiação e radioterapia. Gravidez, exceto a vacina antitetânica e na exposição ao sarampo, imunoglobulinas. Situação. Situações que recomendam o adiamento da vacina. Tratamento com imunossupressores, adiar o início ou prosseguindo da vacinação até 90 dias após a suspensão, pela possível inadequação da resposta. Vigente de doença aguda, febril, graves, sobretudo para que seus sinais e sintomas não sejam atribuídos ou confundidos com possíveis efeitos da vacina. Não constituem contraindicações da vacina. Doenças comuns: diarreia leve ou moderada, tosse ou coriza. Alergias, exceto ao componentes das vacinas. Doenças de pele, escabiose. História familiar de convulsão. Tratamento com qualquer antimicrobiano. Tratamento sistêmico com corticoides em doses baixas em dias alternados ou em curto período, inferior a 2 semanas. Doenças crônicas do coração, rim, pulmão e fígado. Doenças neurológicas. Convulsão controlada com sequelas presentes. Desnutrição. Vacina contra a raiva. Vacinas sendo amamentadas. Crianças sendo amamentadas. História de icterícia do recém-nascido. Prematuros ou recém-nascidos de baixo peso. Internação hospitalar. Criança com história ou diagnóstico clínico de acontecimento por algumas doenças imunoprevisíveis como sarampo, coqueluche, poliomielite, difteria, tétano e tuberculose. Associação de vacinas. É indicada devido a fator econômico, número reduzido de contato com o pessoal do serviço de saúde, imunizar contra um maior número de doenças. Essa associação pode ser vacina combinada, quando 2 ou mais agentes são ministrados através de uma mesma preparação. Exemplo: tríplice bacteriana, difteria, tétano e coqueluche. Dupla infantil, difteria e tétano.
Vacinação simultânea. Quando várias vacinas são administradas em locais diferentes e por vias diferentes. Exemplo, a tríplice DPP intramuscular, a poliomielite via oral, sarampo tuberculose intradérmica. Situações especiais, surtos ou epidemia. Vacinação em massa da população-alvo. Exemplo, estados, municípios e creches. Campanhas de vacinação. É uma estratégia que visa o controle de uma doença de maneira intensiva ou extensão da cobertura vacinal para complementação do serviço de rotina. Associação de vacinas. Reação adversa à vacinação. Apesar dos processos de purificação e aprimoramento das vacinas, algumas podem causar efeitos indesejáveis. Reação esperada. Reação de vômitos, náuseas e reação febril. Raramente. Complicações neurológicas ou sistêmicas. Calendário de vacinação. O calendário de vacinação é padronizado pelo Ministério da Saúde para todos os territórios nacional, podendo haver divergência de vacinas para doenças endêmicas em algumas regiões. Exemplo, febre amarela. Registro de vacina. O registro de vacina é feito em impresso padronizado. Carteira de vacina fica com o responsável pela criança. É documento exigido pelas empresas, clube e escolas, entre outras coisas. Cartão de controle. Fica na unidade básica de saúde ou clínica, para controle adequado da situação vacinal. Rede de frio e imunização. Imunidade. É o estado de resistência geralmente associado à presença de anticorpos que possuem ação específica sobre o micro-organismo, responsável por determinada doença infecciosa e suas toxinas. Alergia. É uma resposta imunológica anormal e exacerbada, completamente diferente da ação farmacológica da droga e que tem como mecanismo de reação antígeno-anticorpo. Esse fenômeno pode se produzir à primeira dose, mesmo que pequena, mas é mais frequente com reexposição. A cada reexposição, sua intensidade aumenta. Propriedade de um dado antígeno de ser reconhecido pelo sistema imune e de induzir uma resposta imunológica específica, produção de anticorpos, estimulando a célula T. Anticorpo é a proteína específica produzida pelo organismo em resposta à presença de antígeno que penetrou no corpo. Imunogenicidade. Rede frio. É o processo de armazenamento, conservação, manipulação, distribuição e transporte dos imunobiológicos, do PNI, e deve ter as condições adequadas de refrigeração, desde o laboratório produtor até o momento em que a vacina é administrada. O objetivo final é assegurar que todos os imunobiológicos mantenham suas características iniciais, a fim de conferir a imunidade, haja vista que são produtos termolábeis. Um manuseio inadequado, equipamento com defeito ou falta de energia elétrica podem interromper o processo de refrigeração, comprometendo a potência e a eficácia dos imunobiológicos. Fluxograma de rede de frio. Né, quando ela é produzida, né, aonde ela é produzida, como ela é armazenada e depois como ela vem trazida para o posto para poder ser administrada. Então, é recomendada a estrutura específica para a central de rede de frio, com uma área física mínima de disposição, equipamentos e preparo, caixa térmica climatizada com temperatura entre mais 18 e mais 20. Em centrais com câmeras frigoríficas resfriadas entre 2 a 6, né? Mais 8. Anticâmeras pode ser própria para a sala de preparo entre 18 e 20. Nas centrais de câmeras frigoríficas congeladas, menos 20 é
Indispensável que a anticâmara mantenha a temperatura entre +2 e +8. Elemento de rede de frio: equipe técnica, equipamentos, instância de armazenamento, transporte entre as instâncias, controle de temperatura e o financiamento. Refrigeradores e geladeira. As geladeiras em capacidade a partir de 280 litros, utilizadas pelo PNI, devem ser organizadas de acordo com as seguintes recomendações. No congelador, colocar gelo reciclável na posição vertical. Na primeira prateleira devem ser colocadas as vacinas que podem ser submetidas a temperatura negativa, CMSCR, dispostas em bandejas perfuradas. Na segunda prateleira devem ser colocadas as vacinas que não podem ser submetidas a temperaturas negativas, DT, DTP, hepatite, DT, PCG, HIV, dispostas em bandejas perfuradas. Na terceira prateleira, colocar os diluentes, soro ou caixa com vacina conservadas entre +2 e +8 graus, sendo o cuidado de permitir a circulação entre o ar entre as mesmas e entre as paredes da geladeira. Conservação. Então, aqui nós temos a distribuição de como deve ser colocada o material dentro da geladeira, né? De cima para baixo, né? No estado negativo, dentro de bandejas, né? E separados. Lembrando que tem que ter um termômetro aqui para poder regular a temperatura da geladeira. Termômetro de máxima e mínima. Na segunda prateleira do centro, colocar um termômetro de máxima e mínima. Retirar todas as gavetas plásticas e suportes que estejam na parte interna da porta e no lugar da gaveta grande, colocar exclusivamente 12 garrafas de água com corantes, que contribuem para lentamente a elevação da temperatura interna na geladeira. Não devem ser usadas bobinas de gelo reciclável como substituto de garrafas. Então, aqui está o termômetro que tem que ficar na geladeira. Termômetro de máxima e mínima, né? Então, no filete azul, marca a temperatura mínima. Filete azul, temperatura mínima. Aqui, ó, em vermelho, né? Coluna de mercúrio, marca a temperatura do momento. Então, a parte de baixo, né? Filete azul, marca a temperatura do momento. Essa é a temperatura mínima. Vamos para a máxima. Filete azul marca a temperatura máxima. Filete azul, aqui ó, marca a temperatura máxima. Botão central para anular a temperatura máxima e mínima. Botão central, aqui ó, para anular a temperatura máxima e mínima. E o coluna de mercúrio, tá aqui na parte de baixo, aqui ó, marca a temperatura do momento. Qual é a temperatura do momento? Temperatura do momento de máxima, temperatura de momento de mínima. Então, ele consegue verificar tanto a temperatura mínima como a temperatura máxima. Deve ficar na geladeira, certo? Temperatura mínima atingida, 5 graus. Então, vamos lá. 0, né? 1, 2, 3, 4, 5. Mínima, vou ver abaixo do risquinho azul, tá? Temperatura ambiente, mais 15 graus. Então, 15 graus. Marcando aqui, ó, 15 graus, tá? Temperatura ambiente. Temperatura máxima atingida, mais 25. Veja aqui, ó, na ponta do marcador. Temperatura ambiente. Essa, lembrando, né, gente, que essa aqui é a mínima e essa daqui é a máxima. Temperatura ambiente mais 15, né? Então, eu vou contar aqui mais 15, onde ele vai ser marcado, tá? Cuidados básicos. Usar tomada exclusiva para cada geladeira se houver mais de uma. Não armazenar nada na porta. Certificar que a porta está vedando corretamente. Não colocar qualquer elemento que dificulte a circulação de ar. Fazer degelo a cada 15 dias ou quando a camada de gelo for superior a 0,5 centímetros.
Colocar na base da geladeira bases como rodas. Instalar em local arejado, distante de fonte de calor, sem incidência de luz solar direta, em ambiente climatizado, bem nivelada e afastada 20 centímetros da parede. Fazer leitura diariamente no início da jornada de trabalho, no meio do período e no final do dia e anotar no controle diário de temperatura. É importante a verificação da temperatura dos equipamentos da rede de frio pelo menos 3 vezes ao dia. Para isso, utiliza-se o termômetro de máxima e mínima digital ou analógico de cabo extensor e o termômetro de cabo linear. A leitura deve ser rápida, visto que tais termômetros sofrem de ligeiras alterações nos indicadores da temperatura quando exposto à variação de temperatura. O termômetro de cabo extensor evita essa alteração, uma vez que o mostrador fica fora da geladeira, indicando máxima e mínima, momento constante. Então, esse é o digital. Ele tem aqui, né, a máxima de temperatura e a mínima de temperatura. Máxima e mínima, 25 por 4. E aqui a gente volta, 25 por 3. Máxima e mínima, tá? Termômetro analógico com cabo e extensor. Então, tem aqui o cabo, né? Sensor ou bulbo, o cabo, coluna de mercúrio. Cada traço corresponde a 1 grau e a leitura. Vacinação. A idade, a vacina, a doença e a dose. Como é feito a tabela para vacinação. Então, nós temos lá, ao nascer, BCG e hepatite, 2 meses, 3, 4, 5, 6, 12, 15, 4 anos e 9 anos. O adolescente, de 11 a 14 anos meninos, de 11 a 14 anos meninas, de 11 a 19 anos, ou de acordo com a situação, a vacina que vai ser tomada, as doenças que elas evitam e a dose que tem que ser administrada. Calendário vacinal do adulto. Quando eu falo adulto, é dos 20 anos aos 59. Então, tem aqui a dose da febre amarela, a hepatite B, a dupla adulto e a tríplice viral. Como é que ela deve ser administrada? Dos idosos. Quando eu falo dos idosos, é acima dos 59 anos, né? Então, é a idade de 60 anos. Hepatite, febre amarela, pneumocócica e a dupla adulto. Resumo. O Programa Nacional de Imunização visa uma cobertura vacinal em toda a população, com o objetivo de combater as doenças imunoprevisíveis. O organismo apresenta alguns tipos de imunidade, podendo ser natural ou adquirida através de vacina. O indivíduo pode adquirir uma imunidade permanente ou temporária, dependendo da situação. Algumas vacinas podem apresentar algumas contraindicação, portanto, é necessário o conhecimento das possíveis reações causadas pelas mesmas. O governo, através do Ministério da Saúde, elaborou um calendário vacinal onde é indicada todas as vacinas com as respectivas faixas etárias, objetivando a cobertura vacinal em todas as idades. A vacina ou imunobiológicos devem ficar armazenada em local e temperatura adequada, desde o laboratório até sua distribuição e armazenamento nas unidades de saúde. Por isso, foi criada uma rede frio para assegurar que as vacinas mantenham suas propriedades iniciais. Pois bem, terminamos por aqui.